Então tá lá, tá gravando. Bom, na aula passada a gente começou a ver o assunto de sentenças abertas, tá certo? Então a gente viu o que são sentenças com uma variável, né? Então, só para a gente recapitular um pouco, a sentença aberta com uma variável em um conjunto A, que vai ser a gente vai chamar de conjunto universo. A sentença aberta ela é uma expressão P de x, tá certo? Essa P de x ela pode se tornar falsa ou verdadeira, conforme você substitui um valor em x, por exemplo, um azinho. Ele já colocou a letrazinho para você lembrar que esse valor que você vai substituir aqui, esse valor azinho, ele vai vir do conjunto azão, que é o conjunto universo. Então, a história aqui é a seguinte, se você tem aqui uma P de x, né, e você substitui o x por um azinho, ela pode ficar falsa ou verdadeira, tá? E ela vai adquirir um valor f ou v para todo azinho pertencente a azão, tá? Então, essa que é a ideia. A gente deu vários exemplos, né? Teve esses exemplinhos, cada item desse aqui é uma P de x possível, é uma sentença aberta. E nesses exemplos iniciais, ele considerou o conjunto universo como sendo os números naturais, tá? Mas foi apenas um exemplo, tá? Bom, o que é o conjunto verdade? O conjunto verdade de uma sentença aberta com uma variável, P de x, é o conjunto de todos os elementos azinho pertencente a azão, tais que P de azinho é verdadeiro. Então, você tem que imaginar o que acontece conforme o xzinho aqui do P de x percorre todos os valores de azão. Quer dizer, pode ser infinitos valores, inclusive, né? Por exemplo, naturais tem infinitos aqui no conjunto universo. Mas poderia ser um conjunto também só 1, 2, 3. Então, aí seria mais fácil de imaginar. Você imaginaria quanto é que seria P de 1, P de 2 e P de 3. E aí, se ficou verdadeiro em todos, aí o conjunto verdade é 1, 2, 3. Se ficou verdadeiro só no 1 e do 2, aí o conjunto verdade é 1, 2. Se não ficou verdadeiro com ninguém, aí o conjunto verdade é vazio. Tá certo? Então, aqui ele deu vários exemplos. Estou só passando aqui rapidamente, porque a gente discutiu isso aqui na última aula, né? Então, o conjunto verdade, olha só que interessante isso aqui. O conjunto verdade da proposição P, ele é o conjunto dos xizinhos, tais que xzinho pertence ao universo e a P de x fica verdadeira. Só que a gente muitas vezes resume essa notação, enxuga essa notação para isso aqui. Conjunto verdade da proposição da sentença aberta P. São os xizinhos do universo, tais que P de x. Esse P de x sozinho aqui significa P de x é verdadeira. Tá? Ele ainda fala aqui, ó, obviamente, o conjunto verdade V de P, VP, de uma sentença aberta P de x, em A, é sempre um subconjunto do conjunto universo. VP está sempre contido em A. É uma parte do universo, né? Pode ser O que significa dizer que está contido em A? Significa que, no máximo, o conjunto verdade vai ser todo o universo. E, no mínimo, o conjunto verdade vai ser vazio. Então, ele está sempre entre vazio e todo A. Tá? Mas ele nunca é mais do que todo A. E nunca também é menos do que vazio. Né? Bom, então aqui eu lembro que a gente passou por todos esses exemplos aqui na aula passada, tá? Aí vai ser muito chato se eu ficar relembrando. Eu lembro que eu chamei a atenção várias vezes para o fato de que o conjunto verdade, ele é alterado se você muda a sentença aberta P de x. Tanto que ele chama VP. Se eu mudar a P de x, é x² mais 5x maior que zero. De repente eu mudo para x² mais 3x em vez de 5x maior que zero. Mudei a P de x, tirei o 5, botei um 3 no meio da inequação. Então é claro que vai alterar o conjunto verdade, mantendo o mesmo universo. Só que as pessoas às vezes esquecem que eu também posso mudar o conjunto verdade se eu fizer o quê? Se eu mantiver a mesma P de x e alterar o conjunto universo. Ele deu vários exemplos falando disso. Você pega uma inequação, considerando universos naturais, ela tem um certo conjunto verdade. Você mantém a mesma inequação, muda o universo azão de naturais para reais.
já altera o conjunto verdade. Já pode alterar, pode vir a alterar o conjunto verdade. Tá? Bom, então, sempre vai ocorrer um desses três casos aqui, com as sentenças abertas P de x, né? P de x, pode ser que P de x seja verdadeira para todos os elementos do conjunto universo, quer dizer, o VP é igual a A, VP é igual a A. Aí a gente chama de condição universal a P de x, né? Mas pode ser também que a P de x fique falsa, quer dizer, não é verdadeira, é falsa, tá certo? Para todo o x pertencente a A. Quer dizer, então o conjunto verdade está meio apagado aqui, mas o conjunto verdade dela, então, nesse caso, vai ser o conjunto vazio. Aí o que isso significa? Isso significa que ela é uma condição impossível, a P de x. P de x é condição impossível. Agora, muitas vezes, até talvez seja o mais comum, né? Ela não é nem verdadeira para todo mundo, nem falsa para todo mundo. Ela é verdadeira para alguns e falsa para outros, né? Uma parte do universo, alguns xzinho pertencente a faz ela ficar verdadeira, outros faz ela ficar falsa. Aí o nome que ela recebe a sentença aberta P de x recebe o nome de condição possível, tá? Aí ele deu vários exemplos aqui, também mexeu com aquela história de que se eu mexo o universo, muda o conjunto verdade, né? Aqui, ó. No universo R, a P de x, 9x ao quadrado menos 1 igual a 0, isso aqui é P de x. 9x ao quadrado menos 1 igual a 0. Não é só essa parte aqui da esquerda do sinal de igual. A P de x é tudo, tá? Nesse sentido aí, é um pouco diferente da função. Geralmente, quando a gente fala função P de x, a gente fala P de x igual 9x ao quadrado menos 1, se fosse uma aula de cálculo, né? Aí você calcula a derivada de P' de x, mas não é o caso aqui. Aqui não é uma função de cálculo 1. Aqui é uma sentença aberta. Então, a sentença aberta é toda a frase, tem que ir até o final da frase. 9x ao quadrado menos 1 igual a 0. Essa é a P de x. Então, se você... Ou aqui, né? 9x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, se você considerar como universos reais, essa P de x é uma condição possível. Por quê? Porque ela vai ficar verdadeira em alguns e falsa em outros. Quando é que ela vai ficar verdadeira? Quando você substitui x por 1/3 ou por menos 1/3. Quando que ela vai ficar falsa? Em todos os outros casos. Quando você substitui x por 0, por 1, por qualquer número que seja diferente desses dois. Então, condição possível. Agora, se você mudar o conjunto universo dela de R, de reais, para naturais, aí ela fica impossível, porque não vai ter... Ó, os dois únicos números, no caso reais, que fazem ela ser verdadeira, não são naturais, é 1/3 e menos 1/3. Então, no universo dos naturais, isso aqui vai ficar sempre falso. Qualquer número natural que você substituir aqui, vai fazer essa expressão ficar diferente de 0, não vai fazer ela ficar igual a 0. Então, aí vira condição impossível. Mesmo a P de x, só mudei o universo de reais para naturais. Ela já mudou de possível para impossível, e, consequentemente, mudou também o conjunto verdade dela. O conjunto verdade dela, aqui nesse primeiro caso, era 1/3 menos 1/3. Quando você mudou para os naturais, o conjunto verdade passou a ser o vazio, tá? Pois não existe nenhum número natural que verifique tal condição. Bom, aqui tem uma das últimas coisas que a gente comentou, eu achei bem interessante aqui. Como se vê através desses exemplos, o emprego dos adjetivos universal, possível e impossível depende, geralmente, do universo adotado, que é o que eu acabei de comentar, ele acabou de exemplificar. Manteve a mesma P de x, mudou o universo de R para N e já bagunçou o VP e, portanto, mudou até a classificação aqui da P de x. Mas isso, ele está dizendo que isso geralmente acontece, não significa que sempre vai acontecer isso, de mudar o universo, mudar a VP. Note-se, porém, quer dizer, apesar de geralmente depender do universo, VP, note-se, porém, que a condição x igual a x, quer dizer, se eu escrever aqui P de x, dois pontos, x igual a x, isso aqui é universal. Mas cadê o universo? Seja qual for o universo considerado, tá? Qualquer que for o conjunto universo que eu estiver, eu vou verificar que P de x, dois pontos, x igual a x, fica verdadeira para todo x naquele universo, tá? Da mesma forma, x diferente de x, que é a negação dessa, né? Bom, negação de um V vira um F, né? Negação de uma tautologia vira uma contradição. Então, x diferente de x vai ser falsa para todo x pertencente ao universo, seja qual for o universo considerado, qualquer que seja o universo considerado.
Por virtude do axioma lógico da identidade. Quer dizer, se você te pedirem para justificar por que isso aqui é verdadeiro sempre em qualquer conjunto universo, por que isso aqui é falso sempre, quer dizer, ou seja, dito de outro modo, por que aqui VP é igual a para todo, é igual a azão, para todo azão? E por que aqui VP é igual a vazio para todo azão também? Você pode justificar assim, é por causa do axioma. Axioma é uma verdade fundamental, sem demonstração. Axioma lógico da identidade. O que diz esse axioma? Todo ente, X aqui no caso é o ente, todo ente é idêntico a si mesmo. Né? A é igual a qualquer que seja o ente A. Ele ainda explica que entende-se por ente, que é a mesma coisa que ser ou entidade, eu acho engraçado isso aqui, a tudo aquilo que se considera como existente. E aqui, por isso, pode-se dar um nome, tá certo? Então, bem interessante, axioma lógico da identidade. X é igual a X é universal. Isso aqui se junta com princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído, que já eram dois pilares da lógica que a gente já conhecia. Agora você está conhecendo mais um terceiro pilar, que é o axioma lógico da identidade. Bem interessante, tá? Bom, agora eu vou entrar na parte propriamente dessa aula, que é sentenças abertas com duas variáveis, e depois, se possível, já entrar no CAP 15. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre tudo que a gente comentou até agora ou não? Vocês estão ok? Vocês estão tranquilos? Ou vocês estão me ignorando? De boas por enquanto. Professor, tem semelhança com a propriedade reflexiva em VGA? Bom, talvez sim. Talvez sim. Talvez tenha alguma relação. Olha só, a propriedade reflexiva. Ah, me lembrei do que você está falando. Propriedade reflexiva. Sim, é que uma coisa se relaciona com ela mesma. Sim, lembra um pouco, tem a ver. Agora, sim, mas note que isso aqui é mais geral do que a propriedade reflexiva, né? Porque aquelas propriedades de VGA e de álgebra linear, elas... Reflexiva, se não me engano, é assim, é um vetor, um segmento orientado é equipolente a ele mesmo, né? Esse tipo de coisa. Essas propriedades, elas se referem, essas propriedades, elas se referem a alguma operação, ou a alguma relação, melhor dizendo. As propriedades se referem a alguma relação, né? Bom, aqui você pode considerar que a relação é a relação de igualdade, né? No lugar da equipolência daquele tio, você considera igualdade. Sim, tá relacionado com, parece que tem alguma coisa a ver, eu nunca tinha pensado nisso, com a propriedade reflexiva. Bom, sentenças abertas com duas variáveis. Mesmo conceito de sentença aberta, só que agora vai ter duas variáveis. Então, definição, dados dois conjuntos A e B, então agora você já não tem mais só aquele azão universo, está com dois aqui, né? Dado dois conjuntos A e B, azão e Bzão, chama-se sentença aberta com duas variáveis em A cartesiano B. Então, esse A cartesiano B aqui agora vai ser o nosso universo, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta boba aqui para vocês. Todo mundo aqui nessa sala de aula virtual, todo mundo aqui nessa live, se lembra do que é o produto cartesiano de dois conjuntos? O que significa isso aqui? A cartesiano B igual... igual ao quê? Tá certo? Interrogação. Não sei se lembram disso. Só para quem não se lembra. É uma operação entre conjuntos, o produto cartesiano, né? Então, só para quem não se lembra. Exemplo de produto cartesiano. Exemplo de produto cartesiano. Imagina que você tem aqui um conjunto A, azão, que é igual a... Vamos colocar um exemplo tranquilo aqui. 1, 2, 3. E imagina que você tem um conjunto Bzão, que dentro dele tem os elementos, vamos colocar aqui, alfa e beta, tá? Não interessa o que é alfa e beta, tem um alfa e um beta lá dentro, tá certo? O que seria o produto cartesiano de A com B? A cartesiano B. Ele vai ser um conjunto de pares ordenados, onde cada par ordenado vai ter um elemento do primeiro conjunto e um elemento do segundo conjunto. Então vai ficar um alfa é o primeiro elemento, um alfa é o primeiro elemento do produto cartesiano. Depois vai vir quem? Um beta, depois 2 alfa,
depois 2 beta, depois, finalmente, 3 alfa e 3 beta. Então, esse aqui é o produto cartesiano, tá? Você pode visualizar, se você quiser representar graficamente, vamos ver se eu consigo aqui. Você tem aqui o conjunto A, tem aqui o 1, o 2 e o 3, estão lá dentro. E você tem aqui o conjunto beta, perdão, você tem aqui o conjunto B, que tem alfa e beta lá dentro. O que seria representar graficamente, com esse diagrama aqui, o produto cartesiano? Você vai relacionar o 1 com alfa, você vai relacionar o 1 com beta, você vai relacionar o 2 com alfa, você vai relacionar o 2 com beta, você vai relacionar o 3 com alfa, você vai relacionar o 3 com beta. Tá? Essa aqui seria uma representação gráfica do produto cartesiano, quer dizer, você está fazendo todas as combinações possíveis de elementos dos dois conjuntos, tá certo? Sempre com o primeiro elemento vindo do primeiro conjunto, e com o segundo elemento vindo do segundo conjunto. E repara que existe uma questão aí de cardinalidade, né, de quantidade de elementos. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dei, a cardinalidade, o número de elementos do conjunto A é 3. A cardinalidade do conjunto B, o número de elementos do conjunto B é 2, ele tem 2 elementos. E alguém poderia me dizer qual foi a cardinalidade do produto cartesiano dos dois? Olha que interessante, o produto cartesiano ficou quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alguma coincidência? Não. 3 vezes 2 dá 6, quer dizer, você vai ter sempre essa relação, né? Se a cardinalidade do primeiro conjunto for igual a M, e a cardinalidade do segundo conjunto for igual a N, então a cardinalidade do produto cartesiano vai ser igual a M vezes N, tá certo? Tá lá. Bom, professor, e se os conjuntos forem infinitos? Ou pelo menos um deles for infinito, ou os dois forem infinitos, dá para fazer produto cartesiano? Dá, claro que dá. Por exemplo, se você fizer produto cartesiano de reais com reais, surge o que a gente chama de R2, né? O real, o conjunto dos números reais é representado por uma reta, e todos os pontos da reta são os números reais. E se você faz reais cartesiano reais, surge o que a gente chama de R2, que já é representado por um plano. Você tem o eixo X, o eixo Y, e aí cada par ordenado desses aqui do R2, que é o produto cartesiano, então eles são pares ordenados, cada par ordenado do R2 vai ser um ponto do plano, tá certo? Então tá aqui. Esse pontinho aqui é um elemento desse R2. Tá? Bom, então todo mundo recuperou aí a noção do que é par ordenado? Caso tivesse esquecido. Bom, olha lá, o pessoal estava esperto aqui. O pessoal já perguntou até de trigonometria aqui, eu não vi nada. A vezes B igual a quanto? Patrine, não. João Vitor Gileno de Matos. Lembro, eu acho. Gabriel, lembro. Lucas Romão, norma de AX, norma de BX, cosseno de AB. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Oi, papapá. Nossa, viajei em VGA. Não em VGA, Lucas. 6. 3 vezes 2, exatamente. Olha lá, Tomás William. Chegou aqui para dominar. E se a relação de ordem for parcial e não total? Bom, aí eu vou me abster um pouco desses temas aqui, Stefano, senão nós vamos desviar muito. Eu acho que ele falou de produto interno. Sim, tá muito... Vai ter que desviar muito. Eu queria só fazer uma pergunta mais simples. Vocês relembraram com o que eu falei aqui a noção de produto cartesiano? Lembraram como é que funciona o produto cartesiano? Todo mundo lembrou? Ok. Bom, não, tudo bem. O mais importante agora, depois da aula a gente discute VGA, relações de ordens parciais, produtos internos e tal. Agora eu preciso dar a sequência aqui. Produto cartesiano, todo mundo lembrou. Ok. Então, vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, Azão e Bzão, chama-se sentença aberta com duas variáveis em A cartesiano B, agora todo mundo já se lembrou como é que funciona, ou apenas sentença aberta em A cartesiano B, uma expressão P de XY, tal que P de AB é falsa, ou P de AB é verdadeira, para todo par ordenado AB
pertencente a cartesiano B. Quer dizer, você vê claramente que quem vai fazer o papel de conjunto universo agora não é mais o A, nem tampouco o B. É o A cartesiano B, tá certo? Ele é o conjunto universo de uma sentença aberta com duas variáveis. Ah, e se tiver três variáveis? É uma pergunta que o aluno poderia fazer nesse momento. Vai poder ter sentença aberta com três variáveis? Vai. Só que aí você vai ter que ter um terceiro conjunto, A cartesiano B, cartesiano C. E aí não vai ser mais parzinho ordenado, A, B, vai ser uma tripla ordenada. A, Azinho, Bzinho, Czinho. Fechou. Esse vai ser um elemento do conjunto universo. Professor, mas pode ter sentença aberta de até quantas variáveis? Até N. Não sei. Não sei se pode ter infinitas variáveis. Eu, pelo menos, nunca estudei isso. Mas até N, onde N é um número finito, pode ter. Tá certo? Provavelmente tem infinitas também. É que eu nunca cheguei a estudar esse assunto de sentenças abertas com infinitas variáveis. Mas com N, 2, 3, 4, quantas variáveis forem, pode ter. E aí você vai fazendo mais produtos cartesianos. Pode repetir o conjunto no produto cartesiano, por exemplo, em vez de fazer A cartesiano B, fazer A cartesiano A, pode. Tipo R cartesiano R, que dá o R2. Dei até um exemplo. Ah, mas e se for com 3? Pode ficar A? Cartesiano A? Pode. Mas e se ficar A, cartesiano B? Também pode. Tá? Bom, então olha só. Em outros termos, P de xy é uma sentença aberta em A cartesiano B, se e somente CP de xy torna-se uma proposição daquelas que a gente estudava antes, falsa ou verdadeira, todas as vezes que você troca o xy por Azinho e Bzinho, tá certo? Sendo que esse Azinho e Bzinho tem que vir de um par ordenado a B pertencente ao universo, né? Você vê que tem que respeitar essa questão do conjunto universo. Bom, ok. Então vamos ver. Parece que ele vai dar exemplos aí. O conjunto A cartesiano B recebe o nome de conjunto universo, como eu já tinha antecipado para vocês, ou apenas universo, ou domínio. Ele funciona como se fosse um domínio da sentença aberta. Ele é o universo das variáveis x e y, e qualquer elemento AB de A cartesiano B é um par de valores das variáveis x e y. Beleza. Se a AB pertence ao produto cartesiano e P de AB é uma proposição verdadeira, a gente diz que AB satisfaz ou verifica P de xy. Tá? Uma sentença aberta com duas variáveis em A cartesiano B também se chama função proposicional com duas variáveis em A cartesiano B, ou simplesmente função proposicional, ou uma condição em A cartesiano B, né? Bom, beleza, toda nomenclatura, toda terminologia, depois você dá uma lida aí no livro para decorar isso aqui melhor, tá certo? Exemplos, para a gente ver o funcionamento aqui. Você tem, mas é bem simples, né? Você está vendo que esse capítulo 14, ele é bem tranquilo. Sejam os conjuntos A1, 2, 3 e B5, pô, faltava só colocar alfa e beta aqui, ia ficar igual ao exemplo que eu falei. A1, 2, 3 e B5, 6. Então, são sentenças abertas em A cartesiano B as seguintes expressões. X é menor que Y. X é menor que Y. É um P de XY isso aqui. Né? E olha só que interessante, vamos para a lousa digital ali trabalhar um pouco esse exemplo aqui, só para vocês terem, eu estou achando esses exemplos aí interessantes, né? Deixa eu só salvar a luz aqui. Oh, meu Deus, espera aí. Que putz a vida. Esqueci de criar pasta. Aula. 34. 01. A vida, viu? Bom, então olha só. Lousa nova. Então, quer dizer, ali naquele caso ali, onde você tem um exemplo, né, de sentença aberta, de duas variáveis, você tem uma P de xy, dois pontos, x menor do que y. Aí você vai falar, pô, mas quem são os x's e y's, né, que eu vou considerar? Aí o cara te dá um universo, né, A, ele dá um conjuntão A, que é 1, 2, 3, e te dá um conjunto B, que é 5, 6. Que é 5, 6, ok? Ok. 5, 6. Ótimo. Então, o que acontece aqui com o produto cartesiano?
O produto cartesiano, que vai ser o seu universo aqui, você pode, do ponto de vista formal, rigoroso, técnico aqui, o que é o conjunto universo de uma sentença aberta de duas variáveis como essa? Já falei, o conjunto universo tem duas variáveis, ele tem que ser o produto cartesiano de dois conjuntos. O cara deu esse A e esse B, então vamos escrever aqui. Ficaria 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5 e 3, 6. Então, sempre o primeiro vai fazer o papel de x, da primeira variável aqui. E o segundo vai fazer o papel da segunda, para não ter confusão, certo? Então, o que acontece? O que você percebe aqui? Ó? Você pode até colocar aqui, ó, P de 1, 5 vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Bom, 1 é menor do que 5, então é verdadeiro. P de 1, 6 vai ser verdadeiro ou falso? 1 é menor do que 6, então é verdadeiro. P de 2, 5, verdadeiro também. P de 2, 6, verdadeiro também. E, bom, essa aqui não teve muita graça, ficou condição universal, todo mundo foi verdadeiro. Mas estou fazendo questão de fazer passo a passo para a gente não ter dúvida depois, né? Estamos entendendo como é que funciona o negócio. Ficou verdadeiro, tá? Condição universal. Conjunto verdade, foi quem? Conjunto verdade foi todo o produto cartesiano aqui no caso, tá? Então, condição universal. Vamos ver se o pessoal está reclamando de alguma coisa. Não, eles estão acompanhando. Então, olha só. Agora, vamos ver como é que vai ficar a situação aqui, ó. X é divisor de Y. E agora? Agora deixa a galera pensar aí. Vamos ver. Quem que é o VP dessa sentença aberta de duas variáveis, turma? O pessoal tá puto. Nada? Ninguém reagiu. Ah, o pessoal foi dormir. Putz, a vida. Ah, estão pensando. X é divisor de Y, quer dizer, 1 é divisor de 5, 1 é divisor de 6? Com certeza, né? Com certeza. Então, com certeza, nesse exemplo aqui no B, no item B, com certeza o P de 1, 5 é igual ao P de 1, 6, que é igual a verdadeiro. Tá? Agora, vamos continuar analisando. 2 é divisor de 5? 2 é divisor de 6? Opa, 2 é divisor de 6. Mas 2 não é divisor de 5. Então, aqui já apareceu uma treta aqui. P de 2, 5 deu falso. Porém, o P de 2, 6 deu verdadeiro. Né? Agora, nos dois últimos ali, 3 é divisor de 5? Também não. 3 é divisor de 6? É. Então, aconteceu a mesma coisa aqui. P de 3, 5 é igual a falso. P de 3, 6 é igual a verdadeiro. Fechou. Tá? Condição possível. Tá certo? Condição possível. Foi verdadeira para alguns, falsa para outros. Tá? Então, beleza. Estamos analisando com calma aí para ver como é que funciona. Vamos ver o próximo exemplo. Y é o dobro de x. Bom, y é o dobro de x. Então, eu pego, por exemplo, o 1, 5. O 5 é o dobro de 1? Não, falso. Pego o 2, 5. O 5 é o dobro de 2? Falso. Pego o 3, 5. O 5 é o dobro de 3? Também falso. Tá? Agora, 1, 6. 6 é dobro de 1? Falso. 2, 6. 6 é dobro de 2? Falso. Tudo falso, hein? Só no último, 3, 6. 6 é o dobro de 3? Verdadeiro. Tá? Então, você vê que no item C, o conjunto, a gente pode afirmar isso aqui no item C, o conjunto verdade é apenas o último par ordenado ali que a gente analisou. 3, 6. Será que a galera tá... Olha lá. Domínio nos inteiros? Não. Domínio é o A cartesiano B ali, são só alguns números. Jurandir, vivo ou naturais? Não, só aqueles números. Maria Eduarda Nunes Mota. 1, 5, 1, 6, 2, 6, 3, 6. Eu não sei de qual que ela estava falando aqui. Bom, vamos ver aqui
Olha só esse último item aqui, D. MDC. O que significa MDC, turma? Quem vai me responder o que significa MDC? Ninguém. Ninguém está respondendo. Máximo divisor comum, parabéns. O que significa... Álgebra quebra, gente, pois é. E o que significa o máximo divisor comum? Você tem que olhar para dois números para saber qual é. Então você olha, por exemplo, para 1, 5. Só que aqui ele está falando assim, ó. Máximo divisor comum de xy igual a 1. Isso vai ser verdade quando eu pegar o primeiro par ordenado 1, 5? Máximo divisor comum de 1, 5 é 1? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Sim! Não! Sim, claro que sim. Quem está certo é o João Vitor Gileno de Matos. Lucas Romão está errado. O máximo divisor comum entre 1 e 5 é 1. Quem é o máximo divisor comum entre 1 e 6? Também é 1. Tá? Agora, quem é o máximo divisor comum entre 2? Vamos colocar aqui, esse vale a pena a gente escrever. Esse vale a pena... Opa! Opa! Aqui, item D. Item D. Quem é o máximo divisor comum entre 1 e 5? Obviamente é igual a 1. Quem é o máximo divisor comum entre 1 e 6? Também é igual a 1. Quem é o máximo divisor comum entre 2 e 5? Quem vai me dizer agora? Vamos ver, galera, se eles estão espertos. S2. São primos entre si, coprimos, exatamente, são coprimos. Correto, Gabriel Fagundes, o cara está esperto em álgebra. Se os conjuntos fossem abertos, seria o conjunto de todos os primos, tal que x diferente de y. Não sei o que você quer dizer com conjunto aberto. Infinito, talvez seria? 1, 1 também, continua sendo 1, parabéns. Parabéns. Conjunto aberto, eu acho que você quis dizer infinito, aberto é outra coisa. MDC, agora eu quero ver quem é que está esperto. Quem é o máximo divisor comum entre 2 e 6? Não confunda infinito com aberto. 2. Ó, o pessoal ficou esperto, hein? 2. Então não são coprimos entre si, né? Não são coprimos, não são primos entre si. Máximo divisor comum entre... Agora vem o 3 e 5. Esse aqui é coprimos também, né? 1. E máximo divisor comum entre 3 e 6, que vai dar igual a... Aê! Aê, legal. Então, quer dizer, nós podemos dizer que isso aqui é uma condição universal? Não, porque esse aqui foi falso, né? Portanto, porque esse aqui é diferente de 1, esse aqui foi diferente de 1. Nós podemos dizer que é uma condição impossível? Não, porque esse aqui foi verdadeiro, esse aqui foi verdadeiro, esse aqui verdadeiro, esse aqui verdadeiro. Então, é uma condição possível, tá certo? De duas variáveis. Bom, o par ordenado 3, 5, olha que interessante, o 3, 5, que é um dos pares ordenados aqui do produto cartesiano, satisfaz a A, porque 3 é menor do que 5, e a D, porque MDC de 3 e 5 é 1. MDC de 3 e 5 é 1, tá aqui. Tá? Agora, o par ordenado 3, 6, por exemplo, satisfaz a B e a C. Por quê? Porque 3 é divisor de 6, e 6 é o dobro de 3. Y igual a 2x. Tá? Como é que fica a questão do conjunto verdade? Mesma coisa, mesma ideia, né? Chama-se conjunto verdade uma sentença aberta P de xy, em A cartesiano B, o conjunto de todos os elementos AB pertencentes a cartesiano B, tais que P de AB é uma proposição verdadeira. Então, você só vai colocar no conjunto verdade, olha o nome dele, conjunto verdade, VP, aqueles elementos do produto cartesiano que fazem a sentença aberta ficar verdadeira. Esse conjunto representa-se por VP e simbolicamente temos, são os pares ordenados x e y, tais que x pertence a A, e y pertence a B, e P de xy. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando tem só a sentença, P de x, é para você entender como sendo P de x é verdadeira. Né? P de x verdadeira. O cara não fica escrevendo verdadeiro, entendeu? Ele coloca só P de x. Aqui no caso ele colocou só P de xy, então ela é verdadeira. Então, em notação mais enxuta, né, a gente diz VP igual, são xy
pertencente a A cartesiano B, ele nem tinha usado a notação de produto cartesiano aqui. XY pertence a A cartesiano B, tal que P de XY. Aí o cara que já é aluno bom de lógica, que está prestando atenção, já entende que a P de XY é verdadeira, para poder participar do conjunto verdade, para ser um elemento pertencente ao conjunto verdade. Conjunto verdade VP de uma sentença aberta P de XY em A cartesiano B é sempre um subconjunto do A cartesiano B. Então, continua valendo aquela noção do conjunto verdade ser um subconjunto do universo, né? Na verdade, vocês precisam lembrar daquilo que eu falei. Um conjunto verdade, ele vai sempre estar entre o vazio contido em conjunto verdade, contido em universo, tá? Que aqui no caso a gente tá, como está falando de duas, né? É A cartesiano B. Se estivesse falando de uma só, seria A. Então, o vazio, ele é o conjunto verdade da sentença aberta P, ele é no mínimo o conjunto vazio e no máximo todo o universo, né? Se ele for igual a isso aqui, é condição impossível. Se ele for igual a isso aqui, é condição universal. E se ele tiver aqui no in-between, ele é uma condição possível, tá certo? Possível. Tá ótimo. Bom, exemplos, aí vem mais exemplo aqui, ó. A1, 2, 3, 4, B1, 3, 5, X menor que... X menor que isso, não vamos ficar fazendo isso aqui, que isso aqui é muito... Isso aqui eu deixo para vocês estudarem sozinhos, esse exemplo, tá? Vamos ver se tem algum outro aqui. X divide Y, esse aqui também já discutimos. X mais 1 menor que Y, esse aqui parece ser interessante. X mais 1 menor que Y. Olha quem que é o seu A, 1, 2, 3. Quem é o seu B? 3, 4. Né? Então, 1 mais 1 é menor que 3? Então 1, 3 entrou no VP, 1, 3. 1 mais 1 é menor que 4? Então 1, 4 tem que entrar no VP, entrou. 2 mais 1 é menor que 3? Não. Então 2, 3 não pode estar no VP, não está. 2 mais 1 é menor que 4? Então 2, 4 tem que estar no VP, está aqui. 3 mais 1 é menor que 3? Não, então 3, 3 tem que estar fora, não está. 3 mais 1 é menor que 4? Não, então 3, 4 tem que estar fora, não está. Beleza. Todo mundo compreendeu esse raciocínio que eu fiz ou vocês ficaram meio putos? Vocês compreenderam ou não? Como é que eu analisei ali de cabeça rapidinho? Todo mundo compreendeu? O pessoal não quer nem falar. Sim, 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 Thomas Williams. Bom, olha lá. Stefano, sim, senhor. Gabriel Fagundes, sim. Então, olha só. MDC igual a 2. Vamos analisar esse aqui. MDC entre 2 e 1 é 1. MDC entre 2 e 2 é 2. Então, 2, 2 tem que estar lá. 2, 2. MDC entre 2 e 6 é 2. MDC entre 3 e 1 é 1. MDC entre 3 e 2 é 1. MDC entre 3 e 6 é 3. Você repara que nenhum desses aqui começando em 3 está aqui, ó. Na verdade. Porque deu tudo diferente de 2. MDC entre 4 e 1 é 1. MDC entre 4 e 2 é 2. O 4 e 2 está aqui. MDC entre 4 e 6 é 2 também. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos ver essa aqui agora. Ó, naturais, naturais. Agora pegou um conjunto infinito, viu, João Gileno? Você que estava falando de conjunto infinito. Então tá aí, naturais no produto cartesiano. Infinito, cartesiano, infinito. Tá? Então, olha só. Considere a sentença aberta 2x mais y igual a 10. Sentença aberta de duas variáveis. P de xy, 2 pontos, 2x mais y igual a 10. Qual vai ser o... Não vamos nem olhar mais lá, nem olhei o conjunto, vamos fazer sozinho. Qual vai ser o conjunto verdade? Lousa 03. Deixa eu pegar aqui. Então, o cara está considerando isso aqui, ó. Exemplo. Exemplo. P de xy, 2 pontos. 2x mais y, não me lembro se é menor ou igual a 10. Igual a 10. Quem que é meu conjunto universo? Naturais, cartesiano, naturais. Olha só que interessante. E agora, como é que a gente pode resolver uma parada dessa? Como que a gente pode resolver uma parada dessa?
Ó, vamos supor, isso aí caísse para mim numa prova, eu ia ter a tendência natural de escrever assim, 2x mais y igual a 10 é equivalente a afirmar que y tem que ser igual a 10 menos 2x, certo? Y tem que ser igual a 10 menos 2x. Então, quer dizer, eu vou ter que pegar todos os pares ordenados aqui, porque aqui está o x, aqui está o y. Eu vou ter que pegar todos os pares ordenados, tais que a segunda coordenada seja igual a 10 menos 2 vezes a primeira coordenada. Então, quem que entraria aí na sua... Vamos imaginar aqui, vamos tentar fazer uma... Por exemplo, se eu colocar x igual a 1, começar do x, que é o primeiro naturais aqui, do primeiro... Lembra que a gente teve essa discussão na aula passada, né? Naturais, né? 1, 2, 3, reticências, né? Vamos voltar àquela mesma discussão infinita. Então tá aqui, se eu colocar x igual a 1, quem tem que ser o y? 10 menos 2 vezes 1. 10 menos 2, que é 8. Então eu diria que o 1, 8, está nesse conjunto verdade. Realmente, se eu faço 2 vezes 1 mais 8, dá 10. Tá? Agora, e o 2? Se eu considerar... Tem mais algum outro par ordenado, que o primeiro elemento é 1, que pode estar aqui? Não, né? Não tem jeito. Então vamos para o 2. 2. Se eu colocar x igual a 2, aí eu vou ter um y que é 10 menos 2 vezes 2. 10 menos 4, que é 6. Então vai ficar 2, 6. 2, 6 está no conjunto verdade. 2 vezes 2 mais 6, 4 mais 6 dá 10. Fechou. Tá? Agora a questão do 3. Vamos para o 3. Y tem que ser 10 menos 2 vezes 3. 10 menos 6, que dá 4. Então, já descobri mais um elemento do conjunto verdade. 2 vezes 3, 6, mais 4, 6 mais 4, 10. Entendeu? Estou analisando caso a caso, com calma. Vamos ver o que vai acontecer. 4. 10 menos 2 vezes 4, 10 menos 8, que é 2. Então, para x igual a 4, o y tem que ser 2. Está no conjunto verdade. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. E agora com 5? O que vai acontecer com 5? 10 menos 2 vezes 5 vai dar 10 menos 10, que é 0. Já não tem mais aqui no produto cartesiano. Então, esse aqui não vai entrar. E aí eu percebo que não tem outras possibilidades. Ou será que tem? Vamos ver o que o pessoal vai comentar. Eu, por mim, já fechava aqui. Ó. Eu, por mim, já fechava aqui. Ou não? Tem mais coisa para pegar? O que vocês acham? Seria esse aqui o VP? Será que eu acertei o exercício? Será que eu tomei bomba? Vamos ver se os alunos estão comentando alguma coisa. Ah, o pessoal está comentando. Ó. Agora fica interessante, kkk. Não tem mais, eu acho. Acho que só. Eu também. Vamos checar no livro. Fechou, né? 18263442. 18263442. Certo? Então, quer dizer, vamos ver esse outro aqui. Aqui você tem a sentença aberta, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, z cartesiano z. Ah, agora eu quero ver. Agora o bicho pegou aqui. X, agora eu tenho outro exemplo aqui. Outro exemplo. Tenho p de xy igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Não, p de xy, 2 pontos. P de xy, 2 pontos. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Quem quer ser o universo? Z cartesiano Z. Quem que é esse conjunto Z? O conjunto Z, ele é igual a reticências, né? Começa com reticências. Reticências. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Agora tem o 0 aqui. 1, 2, 3 e vai embora. Esse é o conjunto dos inteiros, que a gente conhece, né? Desde a escola. Então eu quero saber quem é o conjunto verdade, quer dizer, quem são os pares ordenados de números inteiros, e olha que existem infinitos pares, que fazem com que x ao quadrado mais y ao quadrado seja igual a 1.
tá certo? Então eu percebo o seguinte, né? Eu analisaria isso aqui da seguinte forma: sempre que eu pegar um número desses aqui inteiros, que não, nada mais são do que números reais, né? Casos particulares de números reais, sempre que eu pegar um número inteiro desse, eu estou, na verdade, pegando um número que a hora que eu elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo, porque é isso que acontece com todos os números reais. Eu pego um número real, elevo ao quadrado, o resultado é positivo. E o único jeito, nunca dá negativo, e o único jeito que tem de dar zero é se eu colocar zero, tá certo? Bom, o resultado disso aqui tem que dar 1. Então eu percebo o seguinte: se eu usar um pouco aqui as opções, né, eu vou perceber, se eu colocar qualquer número a partir do 2 para cima, em uma dessas duas variáveis já estourou, já passou do 1, e não tem como diminuir porque a outra também está elevada ao quadrado, não vai ficar negativo. Então, do 2 para cima e do menos 2 para baixo está eliminado. Não pode ter a participação deles para dar certo essa equação. Eu vou ter que brincar com menos 1, com 0 e com 1. Se eu brincar com qualquer um deles, eu não vou poder repetir. Porque se eu repito 1 e 1, eu já vejo que dá 2. Se eu repito menos 1 e menos 1, eu vejo que dá 2. Se eu repito 0, 0, dá 0. Nenhum deles acertou 1. Então, eu vou ter que brincar com esses três e misturar, né? Então, eu posso pegar, assim, um exemplo, né? Que VP, já vou começar a escrever o VP. Quem daria certo aí nessa equação? Poderia pegar, por exemplo, menos 1 e 0. Menos 1 e 0 dá certo, porque menos 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 0, 1 mais 0 é 1. Poderia pegar menos 1 e 1? Não, aí já vai dar 2, né? Mas posso inverter a situação e colocar 0 no x e menos 1? Também dá certo, tá? E a questão do 1? Eu posso colocar também 1, 0, que vai dar 1, posso colocar 0, 1. O que vocês acham dessa minha ideia aqui? Tá certo? Tentei dar alguma justificativa para vocês antes de escrever a resposta. Ah, bateu certinho. Tá? E como sempre, ele faz questão de observar, os conjuntos verdades estão sempre contidos dentro do conjunto, sempre contidos nos conjuntos universos, né? Ó, a questão de, vamos ver se o pessoal está comentando alguma coisa aqui. Bravo, 0110, também acho que não. Ok, então olha só, aquilo que eu tinha falado, só com uma variável, só com duas variáveis, com três? Não, pode ter até n variáveis. Note que n ainda é um número finito, não é infinito, mas é n, é liberado para qual n você quiser. Existe isso, tá aqui. Sentenças abertas com n variáveis. Então, consideremos, aí você vai ter que considerar n conjuntos, né? A1, A2, podem ser até todos iguais, mas vai ter n cópias do mesmo conjunto, para você poder fazer o produto cartesiano, vamos dizer assim. Consideremos os n conjuntos, A1, A2 até a n, e o seu produto cartesiano. Então, chamamos sentença aberta com n variáveis, A1 cartesiano, A2 até cartesiano a n, ou apenas sentença aberta, uma expressão Pzinho de aí x1, x2 até xn variáveis, né? Que pode ser falsa ou verdadeira para toda n-nupla dentro do conjunto universo. Ok. Aí ele repete toda aquela ladainha, a questão de que chama conjunto universo, que chama domínio. Não vou nem repetir isso aqui, porque é a mesma coisa. Só que em vez de ser com uma ou com duas variáveis, é com n variáveis, tá certo? Ele deu um exemplinho aqui, ó. Olha só isso aqui. A expressão x mais 2y mais 3e menor que 18. É uma sentença aberta, um exemplo, né? Nos naturais, cartesiano, naturais. Sendo n conjuntos de números naturais. O terno ou tripla ordenada 1, 2, 4, por exemplo, satisfaz a sentença, porque vai dar um número menor que 18. E aí? Será que vocês conseguiriam achar o conjunto verdade disso aqui? Esse é um exemplo interessante, né? Como seria o conjunto verdade disso aqui? Será que vai ter muitos elementos aqui no conjunto verdade? Aí tem que ir testando. E será que alguém arrisca? Vamos ver se o pessoal está puto. Vamos ver o que eles estão falando. O pessoal sentiu o que eu vou colocar na prova ali para eles, né? Agora você pegou um exercício estilo prova aqui, x mais 2y mais 3e menor que 18. Tá certo? Interessante isso aqui. Deixa eu ver. Bom, naturais não tem zero, né? Então, vai ser muitas combinações, né? 1, 1, 1, né? 1, 1, 1, entra. 1, 2, 4, entra. 4 vezes 3, 12, né? Por exemplo, 6 vezes 3, 18. Já não vai mais dar, né? Então, aqui o máximo é 5. Né? Aqui o máximo seria 9, não, 8 então, né? Porque o 9 não entra, porque 2 vezes 9 é 18. E aqui pode ir até 17. Então você tem muitas combinações aqui. Não vou fazer não, vai dar muitas combinações, tá? Conjunto, vamos ver se o pessoal está comentando.
Putz, infelizmente não farei essa prova. Não, mas você vai fazer a do Willi também. Olha só, conjunto verdade de uma sentença, quer dizer, o conjunto verdade é a mesma coisa, são os valores do produto cartesiano, olha lá, o x1 até xn pertencente ao produto cartesiano, que faz a sequência ficar verdadeira, tá certo? Olha lá, não vamos ver a resposta não, vamos fazer esse aqui. Puta, agora ferrou. Agora ferrou. Não olhei a resposta, hein? 18x menos 7y mais 13z igual a 39. Em z cartesiano, z, sendo z o conjunto dos números inteiros. E agora, hein, turma? Como é que faz uma brincadeira dessa? Vamos pensar um pouco sem olhar a resposta. 39 é um número meio suspeito, né? Porque 39, porque está em z, está restrito a z, tem que ser número inteiro. 39, ele é 3 vezes 13. Aqui, ó, 3 vezes 13. Então, eu já percebo que 0, 0, 3 é uma solução, tá? Só que aí eu percebo o seguinte, professor, e se brincar com esses aqui? Se brincar com esses aqui, eu acho que você não vai chegar a nada, porque, como eu disse para você, ó, 39, a hora que eu falei que 39 é 3 vezes 13, vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que 39 é a fatoração dele, né? Deixa eu ir para a lousa aqui, em vez de ficar falando. Vai para a lousa, professor, deixa de ser preguiçoso. Escreve nessa lousa aí. Caramba. Bom, olha lá. Então, quer dizer, o que eu estou imaginando ali para resolver... Vamos tentar resolver esse problema na raça aqui, hein? Olha lá, é a sua sentença aberta, 3 variáveis. Exemplo. Não estou olhando ali, não. Estou tremendo na base aqui. Estou achando que vou... A minha testa já está aqui, eu estou sentindo o suor escorrer. P de xy, sentença aberta. 18x menos 7y, 18x menos 7y, mais 13z, mais 13z, igual a 39. Só que tem um detalhe, quem quer ter o conjunto universo? Z, cartesiano Z, cartesiano Z. Porque veja, deixa eu falar uma coisa bem simples aqui, na cara de todo mundo, na lata. Se o conjunto universo fosse R, cartesiano R, cartesiano R, R3, isso aqui tem infinitas soluções, com toda certeza, porque é uma equação geral de um plano, se você já estudou VGA. Isso aqui é a equação geral do plano, certo? Vocês já estudaram VGA? Essa turma aqui já estudou VGA, sim ou não? Ninguém fala mais nada aqui. Será que caiu a internet? Já estudaram. Sim, não, tudo bem, tudo bem. 2 pontos D maiúsculo. Então, olha só, Z cartesiano Z. Então, tem que ser dentre os números inteiros. Aí eu observo que ele quer que essa combinação linear aqui de números inteiros, né, alfa x mais beta y mais gama z, eu observo que ele quer que dê 39. Só que aí eu observo o seguinte, observação, 39, eu acho que é 3 vezes 13. E isso aqui é teorema fundamental da aritmética. Todo número natural maior ou igual a 2, né? Porque o 1 e o 0 ficam excluídos disso, mas todo número natural maior ou igual a 2 ou é primo, ou que não é o caso desse, ou pode ser decomposto como um produto de potências de primos. Produto de primos ou produto de primos elevado a alguma coisa, de modo único. Então, eu diria para você que a decomposição de 39 em fatores primos, pelo teorema fundamental da aritmética, é 3 vezes 13. E eu noto que tem um 13 aqui. Tá? E eu não estou notando nenhum 3 aqui. Veja que eu só vou poder colocar números inteiros aqui, né? Então, eu percebo o seguinte, um jeito de fazer dar 39, eu já vejo logo de cara lá. É 18 vezes 0, menos 7 vezes 0, mais 13 vezes 3. Tá aqui. 13 vezes 3. Tá? Isso aqui é igual a 39. Se eu colocar, então, quer dizer, com certeza, o 0, 0, 3 pertence ao VP, com toda certeza absoluta. Aí eu noto o seguinte, se eu for colocar aqui um número maior do que 13, por exemplo, eu colocar maior do que 3, eu colocar 4. Né? 4 vezes 3, 12, 4 vezes 52.
Então eu vou ter que tirar alguma coisa daqui, mas eu vou ter que tirar quanto? Se eu coloquei 4, eu coloquei um 13 a mais. Aí eu teria que tirar um 13, mas como que eu vou fazer surgir um 13 aqui? Quanto que é 18 menos 7, por exemplo? Aí fica uma situação, né? Para a gente pensar em teoria dos números. Não sei se vocês estão muito craques nisso aí. 18 menos 7 é 11, né? Mas será que tem algum jeito de fazer uma... Por exemplo, o cara coloca 4 aqui. 4 vai dar 52, 4, que passou do 39. Então, passou quanto? Passou 13. Então, eu teria que tirar 13, teria que aparecer um menos 13 aqui. Né? Se eu colocar 1 e 1, vai aparecer 11. Se eu colocar menos 1 e menos 1, vai aparecer, sei lá, menos 11. Né? Será que tem um jeito de aparecer 13 aí? Não sei. Honestamente, não sei. Né? Por outro lado, se eu zerar aqui, some a participação do 13. Aí, como é que faz? Né? Se tivesse um 3 aqui, você vai falar, tem um 3 embutido aqui, porque 18 é 3 vezes 6, mas eu não posso usar um 1/6 aqui, porque eu estou restrito aos inteiros. Né? Então, eu aqui, no susto, aqui com o que eu estou lembrando aqui, que é muito tosco, que eu tenho de teoria algébrica dos números, né? O que eu, assim, de cabeça aqui no improviso, eu só estou vendo esse 003, não estou vendo mais nada aqui. Deixa eu pensar um pouco aqui. Por exemplo, 2 vezes 18 seria 36, né? 2 vezes 8, 16, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 36. 36 menos 7 dá 29. Né? 36 menos 14 dá 2. Não é isso? Então, quer dizer, 36 menos 21, quanto que é 36 menos 21? 15, né? 36 menos 21 é 15. Então, quer dizer, eu estou aqui numa situação dramática. Né? Eu não estou conseguindo fazer aparecer ali um menos 13 ali, né? Não é isso? Talvez nunca vá aparecer, porque talvez tenha o teorema aí que vocês estão lembrando de teoria algébrica. Vamos ver se os alunos estão falando alguma coisa. Às vezes eles já enxergaram outro caminho ali, vamos ver. Infelizmente, seguramente, KKKJK, não passei, mas estudei KSJ, há 84 anos atrás, há 84 anos também, credo, eu não achei outra solução. Então, veja bem, vamos ver o que ele fala aqui, atenção, hein? Ver se a gente vai cair para trás aqui. Putz, cair para trás. Tem infinitas soluções, olha só que interessante. Olha que interessante, infinitas soluções. Aí seria uma coisa para a gente pesquisar para a próxima aula e ver como é que o cara pegou essas soluções inteiras aqui. É um problema interessante. Né? Como é que eu vou obter essas soluções inteiras para essa equação aqui? Tá certo? Olha lá, com 1, né? Talvez ele tenha pensado assim, vou colocar 1 aqui. Aí acho outros dois valores, né? Menos, por exemplo, 18. Opa, 18 menos 3. 18 mais 21. 18 mais 21 deu 39. 18 mais 21 e zerou aqui. 39. Mas tem envolvendo os 3, né? Pô, aí eu não sei. Aí eu vou ter que pegar um livrinho de teoria dos números. Mas interessante o problema, tá? Em matemática, as equações e as inequações são sentenças abertas, que exprimem relação de igualdade e desigualdade, respectivamente, entre duas expressões com variáveis, né? Mas o conceito de sentença aberta é muito mais amplo do que apenas equação e inequação. Como vocês mesmos viram aqui nos exemplos. Aqui, no caso, foi uma equação, mas a gente tinha visto também x divide y, x é coprimo com y, que é o MDC igual a 1, x é filho de y. Olha só que interessante, né? Será que tem algum número que é filho do outro? Não, obviamente ele está falando aqui, não é de número. Né? Não sei se tem número que é filho um do outro, eu nunca ouvi falar nisso. Tá? Mas, enfim... São sentenças abertas, sem serem equações nem inequações, tá? Interessante esses exemplos. Bom, então vamos lá, CAP 15, acabou o CAP 14. Então, todo mundo, antes da gente virar para o CAP 15, todo mundo entendeu o que são as sentenças abertas de uma ou mais variáveis? Em teoria, é uma equação geral do plano, né? Sim, é uma equação geral do plano, mas essa questão das soluções inteiras, né? Interessante isso. Depois eu vou trazer a solução disso para vocês. Nos reais. Professor, quando isso acontece, a gente precisa especificar uma lei de formação para soluções? Ou só algumas? Não, num exercício desse, eu especificaria quantas você tem que colocar, né? No mínimo. Coloque pelo menos 3, ache pelo menos 3 elementos do conjunto verdade VP da P de XYZ.
Porque senão o cara vai ter que ficar fazendo para sempre, né? Jurandir, ok. Stefano, ficou claro. Thomas William, sim. Entendi, beleza, então. Não, tudo bem. Então eu vou passar para o capítulo 15, tá? Operações lógicas sobre sentenças abertas. Então vamos lá, vamos dar uma entrada nisso aqui para já ganhar tempo. Antepenúltimo capítulo do livro, hein? Depois vai ter mais o 16 e 17, já podemos bater no peito e dizer que esgotamos um livro de lógica matemática. Estudamos todo o livro, todos os capítulos. Acho que não pulamos nenhum capítulo, né? Nenhuma parte de nenhum capítulo, acho. Bom, operações lógicas sobre sentenças abertas. As operações lógicas que definimos para as proposições, lá no cap 2, lembra delas? Quem lembra das operações lógicas? Negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Né? Negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Aí tem aqui, são essas 5, né? Tem mais alguma que eu estou esquecendo? Bom, depois teve aquela negação, teve aquela disjunção exclusiva e teve aquela negação, aquela que é o setinha para baixo, setinha para cima, exatamente. Setinha com S. Então, olha só, presta atenção. Conjunção. Consideremos, por exemplo, as sentenças abertas. X é médico, X é professor. Isso aqui é um P de X. P de X, 2 pontos, X é médico. P de X, 2 pontos, X é professor. O universo da variável X, em cada uma delas, vamos supor que é o conjunto dos homens. A conjunto H, dos homens não, né? Dos seres humanos. Conjunto H maiúsculo dos seres humanos. Então, é como se o cara tivesse uma P de X, X é médico, e o conjunto universo é todos os seres humanos. Então, é como se você pudesse colocar qualquer pessoa da humanidade aqui no lugar de X e dizer se é verdadeiro ou falso. Por exemplo, se você colocar eu aqui, ó, Elias é médico, vai dar falso. Tá? Se você colocar, por exemplo, meu pai, vai dar verdadeiro. Agora, aqui já inverteu. Se você colocar eu aqui, vai dar verdadeiro. Se você colocar meu pai, dá falso. Tá? Então, ligando essas duas sentenças abertas pelo conectivo E, que se lê E, todo mundo já sabe, a gente já estudou aqui a conjunção, obtemos uma nova sentença aberta em H. X é médico e X é professor. Ela continua, não precisa de produto cartesiano, ela continua sendo só de X, P de X. Então é o mesmo universo, você pode aproveitar. X é médico e X é professor. Que é verificada por todos os indivíduos que são. Bom, no caso, como ele ligou as duas com o E, quem vai fazer isso aqui ficar verdade são todos os indivíduos que satisfazem ao mesmo tempo as duas condições dadas, né? E só por esses indivíduos, né? São os caras que são médicos e professores ao mesmo tempo, tá? Certamente deve ter. Sei lá, por exemplo, os caras que dão aula na faculdade de medicina, né? Possivelmente eles são médicos e são professores também. Forma normal conjuntiva e disjuntiva. Sim, nós estudamos isso. Nós não pulamos essa parte, nós estudamos. Então, olha só. Maria Eduardo, olha aqui, ó. Analogamente, a conjunção das sentenças abertas em R, agora mudou a sentença. Agora é x maior que 2, P de x, e a Q de x é x menor que 8. E você pode fazer P de x e Q de x. Vira uma outra, vira uma R de x, vamos dizer assim, né? X maior que 2 e x menor que 8. Então, quer dizer, vocês já estão vendo agora que ele já está misturando sentença aberta com operação lógica, né? Então, de modo geral, seja um P de x, deixa eu só ver se eu não pulei uma página aqui, que eu não sei não, viu? Eu acho que eu pulei. Ainda tem mais... porque ele vai dar vários exemplos, né? Então, olha só, aqui ele tabelou, né? X igual a 5, x igual a π, x igual a 2, foi colocando vários valores de x e foi tabelando quando era verdadeiro ou falso, mas é claro que acho que ninguém em sã consciência vai resolver isso aqui assim, né? Você, na prática, se você estiver lá em R, nos reais, você é um aluno de matemática, alguém fala para você, escuta, se eu escrever para você P de x igual a x maior que 2 e x menor que 8, você vai fazer uma tabela verdade? O cara vai achar que você ficou completamente fora de si, né? Na verdade, se ele escrever para você P de xy, não, desculpa, já comecei a zoar o barraco aqui. Se ele falar para você P de x, 2 pontos, x, como ele escreveu ali, deixa eu ver, x menor que 2, x maior que 2 e x menor que 8. X menor que 8.
E aí o cara quer saber, e ele te diz que o universo é reais. E ele quer saber o VP, conjunto verdade. É muito mais fácil você imaginar assim uma retinha real, imaginar outra reta real aqui. Não ficou meio torto, porque eu não consigo, nesse negócio aqui, fazer muito retinho, não tem égua. Eu imagino que aqui é o 2, e imagino que aqui é o 8. Acho que vocês entendem exatamente o que eu estou fazendo, que as professoras já devem ter ensinado isso aqui para você. E aí eu imagino nessa primeira reta aqui ser representada a verdade do x maior que 2. Não é ainda o VP, é só o V aqui da x maior que 2. Quando que x é maior que 2? Não pega o 2, bola aberta, e pega todo esse trecho aqui. Na de baixo, você representa a verdade só da x menor que 8. X menor que 8. Aí o que você faz? Bola aberta aqui, e você pega todo esse trecho para cá. Tá certo? Bom, tem um E aqui, é uma conjunção. Então vamos lá. O que você faz? Você considera aqui uma outra reta aqui embaixo. E nessa reta você quer saber aonde que tanto acontece x maior que 2 e também acontece a outra, x maior que 2 e x menor que 8. Então, em termos de conjunto, eu já falava isso para vocês desde a época que a gente viu conjunção pela primeira vez. Em termos de conjunto, isso aqui corresponde a uma interseção, e o ou corresponde a uma união. Não sei se vocês lembram de eu falando isso, mas aqui vai cair como uma luva, porque se você pegar a interseção desses dois conjuntos aqui, vai dar quem? Imagina que aqui é o 2, imagina que aqui é o 8. A interseção vai ser essa parte, bola aberta, entre os dois aqui. Então, quer dizer, o conjunto verdade disso aqui é simplesmente todos os números reais, x pertencente a R, tais que, só você escrever, x, aqui é a representação gráfica, é bonitinho fazer também, mas se você for escrever na forma de conjunto, a solução disso aqui, vai ficar 2 menor do que x, menor do que 8. Fechou. Todo mundo entendeu o que eu raciocinei aqui nesse problema, sim ou não? Vamos ver se o pessoal entendeu esse raciocínio. Sim. Ok. Então eu acho assim muito mais interessante, mais correto para você apresentar a resolução de um conjunto verdade desse aqui, de um VP desse aqui, né? Do que você apresentar uma tabela, que é algo que chega a beirar a insanidade aqui, né? Porque, veja, se é reais, a não ser que fosse só esses valores aqui, aí você tabela, né? Então, veja, claro, ele percebeu aqui, ó, que ficou verdadeiro, justamente onde a gente disse que ia ser verdadeiro, ó, entre o 2 e o 8. Você pega, por exemplo, o valor x igual a 7, ele está entre 2 e 8? Tá, ficou verdadeiro. Você pega o valor x igual a π, que é aproximadamente 3,1415, ele está entre os dois aqui? Sim. Então, ficou verdadeiro. Agora você, verdadeiro aqui, ó, para x igual a π. Agora você pega valores como 2, menos 1 e 8,57. 2 é bola aberta, não entra, então ficou falso. Menos 1 está para cá, então também ficou falso. E 8,57 está para cima do 8. Então, você vê que o que ele fez bateu com o que a gente descobriu aqui, tá certo? Bom, beleza. Agora aqui ele fez igual a gente, aqui ficou legal. Tá? Aliás, sendo A e B números reais quaisquer, a gente escreve por definição, né? O que é, na verdade, dizer que A menor que X menor que B, ou X entre A e B, como a gente fala às vezes, é equivalente a dizer que o X é maior do que o A e também o X menor do que o B. Tá? Que às vezes a gente usa parênteses, né? Isso aqui chama intervalo aberto, vocês sabem disso. Às vezes a gente usa parênteses, tá? Ou às vezes esse colchete virado para fora, né? Para indicar o intervalo aberto. Bom, outros exemplos. Vamos ver esses exemplos aqui se são interessantes. Aqui já são operações lógicas com as sentenças abertas, tá? Cadê o pessoal aqui? Vamos ver, eles estão aqui ainda, né? Opa! No livro Uma Breve História de Quase Tudo, é relatado que os matemáticos franceses gostam de complicar. Então, na França, eles fariam a tabela, eu acho. Pode ser, provavelmente eles iam fazer várias tabelas. Então, olha só, no universo, considera o universo do conjunto dos naturais, tá? Dos naturais, agora não é mais reais. 3 divide x e 5 divide x. 6 somente c, 15 divide x. Olha que interessante isso aqui, tá certo? Isso aqui é uma operação, é uma sentença aberta. Uma sentença aberta.
tá? Quer dizer, né? Eu falei a sentença aberta aqui no caso seria só isso, né? Seria isso aqui, tá? Outros exemplos aqui, exatamente, a sentença aberta é só o lado de cá. Quer dizer, você acaba mostrando que equivale a isso aqui, né? Porque, veja, a hora que ele coloca esse C e somente C, a gente aprendeu que isso aqui é uma equivalência. Então, digamos assim, já está definido que toda vez que aqui for verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. E toda vez que aqui for falso, aqui vai ser falso. Então, não se trata aqui nesse exemplo de encarar tudo como sendo P de X, mas sim de encarar essa P de X aqui, uma Q de X aqui, e verificar que os conjuntos verdade são os mesmos, né? Então, ele está dizendo assim, se 3 divide X e 5 também divide X, né? Quer dizer, os números X dos naturais que estiverem dentro do conjunto verdade dessa sentença aberta, os números para os quais é verdadeiro que 3 divide ele e 5 divide ele também, bom, esses são os números que 15 divide ele. E os números que são divisíveis por 15 são números para os quais eles vão ser divisíveis por 3 e vão ser divisíveis por 5, tá certo? Eu não vou fazer essas contas aqui agora porque não vem ao caso, nós estamos aprendendo só a lógica do negócio, depois vocês fazem em casa, tá? Senão vai virar uma aulinha de álgebra que vai ficar um pouco sacal também, mas é interessante você notar isso aqui, né? Olha só isso aqui que legal, se x divide y e y divide x, você monta um conjunto verdade para isso aqui. Isso aqui é só que aqui já ficou de duas variáveis, né? P de x, y. Ele vai dar o mesmo conjunto verdade de x igual a y, tá certo? Então, quer dizer, o universo dos números naturais, né? Então, tá aí, você tem x e y, então eu acredito que aqui você tenha que considerar naturais cartesiano-naturais, né? Então, quando x divide y e y divide x, vai ser quando x é igual a y, tá? Não vai ter jeito. Então, aqui, o teu conjunto verdade aqui dos dois lados vai ficar assim, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui desse lado também. Quando que x é igual a y de todos os pares ordenados natural, natural, cartesiano naturais? X é igual a y quando a primeira coordenada for igual à segunda. Então, no VQ aqui, vamos chamar isso aqui de P, essa aqui de Q. Esse VP e esse VQ vão ser iguais, que é para dar equivalência. Ele deveria ter falado melhor sobre essa questão da equivalência aqui, que ele nem falou, né? Ele do nada foi inserindo equivalência aqui. Então, ó, entenda o que significa esse exemplo aqui. Será que ele vai falar alguma coisa depois? Que aí eu já até pulo. Não falou. Não, tudo bem, então eu falo. Olha só. Esses exemplos aqui, não confunda. Ele está mostrando uma P de X do lado esquerdo e uma Q de queijo, P de pato e Q de queijo. Uma P de X aqui e uma Q de X aqui. São duas sentenças abertas, diferentes. Uma é 3 divide x e 5 divide x, a outra é 15 divide x. Mas ele mete um símbolo de equivalente entre as duas. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, se você calcular o VP, conjunto verdade dessa, você analisar, fizer uma prova algébrica lá, as continhas, para mostrar que quem são os caras que 3 divide ele e também 5 divide ele, aí eu não preparei essas contas aqui, não vou entrar nesse detalhe, fica como uma tarefa para vocês. E você chegar no conjunto verdade, vão dar os mesmos números que se você for calcular o VQ. O VQ é mais fácil, né? Porque quem são os naturais que 15 divide x? Aqui o VQ você já vê de cara, ele vai ser 15, 30, 45, 60, 75, reticências, vai ser infinito também. Tá? Então vão ser esses mesmos números que você vai achar nesse conjunto verdade do lado de cá. E na hora que você vê que os dois conjuntos verdades ficaram iguais, está comprovada a equivalência aqui. Agora, a equivalência aqui, aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque são duas variáveis, então você tem que imaginar naturais, cartesiano-naturais. Então, x divide y e y divide x. Tá? X igual a y. Então, quer dizer, x igual a y é bem fácil. Da direita, ele colocou coisas bem fáceis de ver. Quem que é o conjunto verdade de x igual a y no universo de naturais cartesiano-naturais? 1, 1,22, 33, 44, vírgula reticências. Então, ele está dizendo, esses são os números que você pode dizer isso a respeito deles. Que um divide o outro e também outro divide um, tá certo? Bom, aí fica para vocês pensarem, é uma boa tarefinha, que eu não estou afim de às 10h10 da noite aqui embarcar nessas discussões de álgebra, tá?
Bom, no universo dos reais, ele coloca... Bom, esse aqui é mais fácil de fazer, é um sisteminha, né? 2x mais y igual a 8 e 5x menos 3y igual a 9. De novo, você tem aqui uma p de xy, é uma sentença aberta, tá? E você tem aqui outra q de xy, outra sentença aberta. E ele está querendo dizer o seguinte, olha, é equivalente a você dizer x igual a 3 e y igual a 2. Essa outra sentença aberta aqui, x igual a 3 e y igual a 2, essa só tem um elemento no conjunto verdade dela, né? É o elemento 3,2. Porque não tem nenhum outro x sem ser 3 que eu posso colocar aqui, não tem nenhum outro y sem ser 2 que eu posso colocar aqui. Então, quer dizer, se você chamar isso aqui de uma sentença aberta, e o conjunto verdade dessa sentença aberta, no universo R2, R cartesiano R, o conjunto verdade dele é 3,2. Acabou, porque não tem outra opção para você colocar aqui. Mas ele está dizendo que isso é equivalente a isso. Então ele está dizendo que se eu for calcular o conjunto verdade disso aqui, que já não é tão simples de ver, porque é 2x mais y igual a 8, e ao mesmo tempo 5x menos 3y igual a 9, esse conjunto verdade dessa outra sentença aberta aqui de duas variáveis vai dar também apenas o 3,2. Aí você iria me perguntar, mas como que eu posso calcular? Desse aqui tá óbvio, é só substituindo x por 3, y por 2, que isso aqui vai ficar verdadeiro. Qualquer outro número que eu colocar aqui ou aqui já ficou falso. Tá? Mas e aqui? Aqui você teria que voltar para a sexta série. O pessoal não está falando nada, espero que não estejam putos. Tem que voltar para a sexta série, né? Sétimo ano, né? Que é hoje em dia. Então, olha só, lousa 05. Aí esse aqui eu até me lembro como fazer, tá certo? Aqui você chega, ó, você escreve lá as equaçõezinhas. Como é que vai ficar? Vai ficar 2x mais y igual a 8, 2x mais y igual a 8. Como é que vai ficar aqui embaixo? 5x menos 3y igual a 9. 5x menos 3y igual a 9. Tá lá. E o que você pode fazer? Você pode isolar uma variável substituindo a outra. Você pode também usar aquele esquema de multiplicar as duas por certos números e somar. Por exemplo, você multiplica essa aqui por menos 5 e multiplica essa aqui por 2, né? Para que eu inverti aqui. Peguei esse número e joguei aqui. Peguei esse número e joguei aqui, só que com sinal trocado, para poder cancelar. Aí depois de multiplicar assim, eu somo. Aí o que vai acontecer? Menos 10x mais 10x. Então ficou 0x. Menos 5y menos 6y. Então ficou menos 11y. E aqui ficou menos 40 mais 18, que vai dar menos 22, né? Menos 40 mais 18 vai ficar igual a menos 22. Por sorte, 22 é divisível por 11. Então, você chegou à seguinte conclusão. Y é igual a 2. Tá certo? Y é igual a 2. Aí você pode substituir esse valor em qualquer uma das duas equações, tá? Você substituir aqui, vai ficar 2x igual a 6, x igual a 3. Tá? Note que se você substituísse na de baixo, o 2, ficaria 5x menos 6 igual a 9. Então, 5x menos 6 igual a 9. Y igual a 2. Passou o menos 6 para lá, virar mais 6. 9 mais 6, 15. 15 dividido por 5, 3. Tá? Você iria chegar nessa mesma resposta se você fizesse aquela tática de isolar uma variável e substituir na outra. Tá? Ia dar na mesma. Repara que deu x igual a 3, y igual a 2, que é justamente o que ele tinha colocado aqui. Ó. X igual a 3, y igual a 2. Tá? No universo das figuras geométricas, x é um retângulo e x é um losango. Se somente cx é um quadrado. Bom, deixa eu ver se o pessoal está por aqui. Eu tenho que ficar tomando conta aqui, senão a galera vai, sei lá. Olha só. No universo das figuras geométricas, x é um retângulo. O que é retângulo? É um quadrilátero que tem os 4 ângulos internos. Por que ele chama retângulo? Retângulo. Ele tem os 4 ângulos internos retos. Então, é um quadrilátero que tem 4 ângulos retos, como ângulos internos, tá? Mas imagine que além de um retângulo, ele também é um losango. O que é um losango? É um quadrilátero que tem os 4 lados iguais, a medida deles. Os 4 lados têm a mesma medida L.
Então, ele é um losango. Nada dito aqui sobre os ângulos internos, tá? Só que tem os 4 lados com a mesma medida, tá? Sei lá, ele pode ter 2 ângulos de 60 e 2 ângulos de 120, um paralelogramo, por exemplo. É um losango, tá? Se tiver os 4 lados com a mesma medida. Agora, se uma figura é um retângulo, só tem ângulo interno de 90, e tem os 4 lados iguais, isso equivale a dizer que ela é um quadrado, tá? Espero que vocês tenham compreendido a ideia aí. Bom, tudo bem. Então, mas esses exemplos é só para assustar um pouco os alunos, tá? Ele está só fazendo você usar sua mente, né? O que no fundo ele está fazendo aí? Ele está querendo dizer para você o seguinte, ó, quando você estava lá na escola e resolvia um sisteminha linear que nem esse aqui, que você só chegava e fazia que nem praticamente um robô, como eu fiz aqui, um autômato, né, sem parar para pensar muito, só chegar na resposta, escrever na prova e ir embora para casa, ele está querendo dizer o seguinte, do ponto de vista da lógica, o que você estava fazendo era manipular essas sentenças abertas de 2 variáveis com uma operação lógica junto, e mostrar que um conjunto verdade equivale ao outro. Essa é toda, como é que eu poderia dizer, o fundamento rigoroso lógico que estava por trás de uma mera resolução de um sistema linear, ou de um mero conceito geométrico, básico, de jardim da infância. O que é um quadrado? É quando a figura é um retângulo, sentença aberta, e também, operação lógica, é um losango. Quer dizer, seria um robô pensando isso aqui que a criança aprende intuitivamente, correto? Bom, vamos passar para a próxima página, então, para já ganhar tempo. Aí tem aqui, tem aqui aquela questão. Peraí, só que eu acho que eu pulei aqui uma parte. Putz, eu acho que eu pulei uma parte aqui, né? Ah, não pulei não, eu falei isso aqui com vocês, né? Eu falei isso aqui com vocês tudo? Agora eu não sei, parece que eu pulei uma... acho que eu vim aqui, ó, disjunção, e vim falar aqui do médico, professor e tal. Acho que eu esqueci de falar essa parte aqui com vocês, né? De modo geral, eu não me lembro mais. Se P de x e Q de x são sentenças abertas de um conjunto A, é óbvio que um elemento Azinho pertencente a Azão satisfaz a sentença aberta P e Q. Aqui ele está relacionando com... Eu tinha falado que o E é interseção, só que eu não li essa linha aqui, né? Deixa eu ler para vocês. De modo geral, sejam P de x e Q de x sentenças abertas de um conjunto A. É óbvio que um elemento Azinho pertencente a Azão satisfaz a sentença aberta P de x e Q de x em A, se a proposição P e Q é verdadeira. Né? Então, P de A e Q de A tem que ser verdadeira para você falar que o Azinho satisfez o P e Q, claro, né? É muito óbvio isso. Essa proposição é verdadeira se e somente se as proposições são ambas verdadeiras, isto é, se e somente se satisfaz ao mesmo tempo. Nossa, ele fala várias vezes a mesma coisa, ainda bem que eu não li isso aqui. Portanto, o conjunto verdade de P e Q, isso é que é a essência aqui. Essa a gente tem que ir devagar. Conjunto verdade, quando eu tiver E, P e Q, o conjunto verdade, que é na verdade o conjunto verdade da sentença aberta P de x e Q de x, no universo A, é a interseção dos conjuntos verdades de VP e VQ. Interessante. Você vê isso claramente aqui nesse exemplo do sistema, né? Cadê o exemplinho do sistema? Acho que está já lá na outra página, né? Eu pulei ali uma parte. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui no exemplinho do sistema. O sistema... Ué, cadê o sistema aqui? Pô, nem sei onde é que está o sistema. Onde é que está aquele sisteminha que eu estava vendo com vocês? Cadê ele? Acho que ele está aqui, ó. Não, ele está aqui, né? Ué, eu não sei onde é que está aquele sistema, cara. Eu tinha feito um sisteminha com vocês lá que eu não sei onde é que foi parar. Será que ele estava antes? Deixa eu ver aqui. Ele estava antes. Não, tá aqui, não, tá certo, a página ali, não, tá legal, agora eu já entendi tudo. Mas enfim, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Ele está enfatizando ali que quando eu tiver que achar o conjunto verdade de uma sentença aberta que tem a operação lógica, que, por exemplo, P de xy, aqui no caso, mas é a mesma coisa que se fosse só um P de x xy e Q de xy. E eu tenho que achar o conjunto verdade disso tudo aqui, do P de x e Q de x. Tenho que achar o verdade do P e Q. O que ele está enfatizando ali é que isso sempre vai ser igual ao V só do P, interseção com o V do Q. Né? Ok, x igual a 3 e y igual a 2, é a interseção.
tá certo? Às vezes o cara não consegue entender isso aqui geometricamente, mas geometricamente é como você está no plano cartesiano, porque é R2, o x igual a 3 é uma retona vertical, passando no x igual a 3, o y igual a 2 é uma retona horizontal, passando no y igual a 2. E a solução do sistema é o ponto de intersecção, o ponto de encontro, o ponto de cruzamento das duas retas, tá? É justamente a ideia de interseção que está associada ao E, tá? O que é um quadrado? O quadrado vem de uma estrutura que nem essa aqui. Uma sentença aberta e outra sentença aberta. Então, ser um quadrado quem são os quadrados? Eles são a interseção entre os retângulos e os losangos. Você tem a verdade dessa primeira aqui, que são os retângulos, e você tem a verdade dessa segunda aqui, que são os losangos. Qual é a interseção dos dois? Quem que é retângulo e losango ao mesmo tempo? São os quadrados, tá certo? Então, voltando aqui, antes que eu estava confundindo aqui com essa tabela, eu tinha que falar isso aqui, ó. Tinha que falar isso aqui para vocês. De modo geral, né, essa aqui é a parte interessante, né? Portanto, o conjunto verdade de quando eu tiver uma sentença e outra, ele vai ser o conjunto verdade de uma interseção com o conjunto verdade da outra. Já pode olhar direto aqui, ó, nessa linha que já resumiu todo esse parágrafo. Conjunto verdade de uma sentença e outra é igual ao conjunto verdade de uma interseção conjunto verdade da outra. Tá aqui. E ele ainda exemplifica aqui, né? X ao quadrado mais x em Z, hein? Em Z. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Quem são os números inteiros? Só fazer a fórmula de Bhaskara, né? Se fizer a fórmula de Bhaskara, vai dar 1 menos 4 menos 2, 1 mais 8, que é 9. Então, você vai ficar com x igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre 2. Menos 1 mais 3 é 4. Perdão, menos 1 mais 3 é 2. Dividido por 2 é 1. Né? E deixa eu fazer aqui na lousa, que é melhor do que tentar fazer de cabeça. Aqui, ó. Deixa eu pegar essa equaçãozinha aqui, calma lá. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Menos 2 igual a zero. Então, você tem delta igual menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, que vai dar 8 mais 1, que é 9. Tá? Então, x é igual menos o b, 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2a, que é 2. Então, vai ter x1 igual a 2, x2 igual a menos 2 sobre 2, que é menos 1. Deu 2 e menos 1. Deu 2 e menos 1. Então, o 2 e o menos 1 é o VP. VP igual a 2 e menos 1. VP igual tem dois elementos, o 2 e o menos 1. Agora, quem que é o VQ? VQ dá para fazer de cabeça, né? X ao quadrado menos 4 igual a 0, x igual a mais ou menos 2. Né? Então, o VQ, já vou deixar anotado aqui, VQ igual a 2 e menos 2. Então, obviamente, o que você percebe? Vamos passar para o vermelho. Você percebe o seguinte, que VP interseção VQ é igual, quem que é o elemento que eles têm em comum? Apenas o 2. Então, isso significa que quem é o conjunto verdade P e Q? É apenas o... Opa, errei aqui? Errei alguma coisa aqui. Será que é mais aqui? Não, não, mais não é, menos. Mais ou menos 2. Interseção, 1, 1 menos 2. Menos 2, 1, tá certo. Menos 2, 2, tá certo. Ué, a interseção é o 2, né? Por que ele colocou menos 2 aqui? Será que eu errei alguma coisa aqui, turma? Menos 2, 1. Menos 2, 1. Ah, será que eu errei o sinal aqui? Ah, não, epa, eu copiei errado a equação. Tem mais aqui, ó. Aqui é um sinal de mais. Aqui é um sinal de mais. Eu copiei errado, desculpa. Então, aqui vai ficar... quando fizer o menos B, vai ficar menos aqui. Menos 1 mais 3 é 2. Dividido por 2 é 1. Menos 1 mais 3 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, o que acontece? Então, não é 2 menos 1, é 1 e menos 2. Desculpa. Foi mal. Tá certo? Bom, menos 2 e 1. Então, realmente, a interseção do VP com o VQ não vai ser 2, como eu tinha falado. Vai ser menos 2. Menos 2, tá certo? Porque
é o elemento que está em comum nos dois conjuntos, tá? Mas, enfim, ficou a ideia para vocês aqui, eu tinha copiado o sinal aqui, por isso que saiu diferente. V, P e Q, conjunto verdade P e Q, é justamente a interseção, ele pegou o conjunto verdade dessa primeira, que é menos 2 e 1, quem resolve essa equação de segundo grau, pegou o conjunto verdade da outra e fez a interseção, acabou. Tá? Tudo isso que ele falou até aqui teve a ver com E, com conjunção. Conjunção. Eu estou tentando entender o que me confundiu aquela hora que eu fui para outra página. Será que foi essa tabela aqui? Eu vinha lendo aqui, li tudo. Aí, que tem outra tabela. Isso que me confundiu. A presença de duas tabelas aqui parecidas, tá? Tudo bem. Bom, tá aqui. Então, fechou. A ideia básica aqui é a seguinte. Nós estamos agora no capítulo... Nós já vimos as sentenças abertas no 14, o que elas são. Já vimos o conceito de conjunto universo, conjunto verdade. Já vimos que as sentenças abertas podem ser de uma ou duas ou N variáveis. Isso tudo foi CAP 14. CAP 15, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, além disso tudo que vimos no 14, podem ser feitas operações lógicas com as sentenças abertas. Então, a primeira que ele começou a analisar foi a conjunção, que é o E. Deu vários exemplos aqui. Beleza. Quando chegou aqui, ele entregou o ouro. Aqui ele entregou o ouro do que a gente tem que guardar. O conjunto verdade, quando eu tiver uma sentença e outra, fizer a operação de conjunção, é conjunto verdade de uma, da primeira, interseção, conjunto verdade da outra. E deu esse exemplão aqui, massa. Aí, no caso, só para fechar a aula, no caso da disjunção, você pode ter também o ou aqui, né? X é médico ou X é professor, em vez de E. Né? Ou também x menor que 2 ou x maior que 8. Aí como é que ficaria esse aqui se a gente fosse fazer ali o desenho? Rapidinho, turma, rapidinho. Rapidinho. Aqui, lousa 06. Ele ficaria... Quer dizer, agora, porque naquele eu peguei interseção quando era E, né? Mas nesse aqui, eu vou ter uma reta representando o x menor que 2, x menor que 2. Eu vou ter uma reta representando o x maior que 8. Deixa eu ver se eu estou pegando certo. X menor que 2, x maior que 8. X maior que 8. Né? E aí eu vou ter uma reta menor, quer dizer, ele está diferente do que aquele, né? Aquele ele tinha falado x maior que 2 e x menor que 8. Ele mudou os sinais aqui, né? X menor que 2, x maior que 8, certo? E aí ele mete um ou. Então, essa última reta aqui tem que representar o x menor que 2 ou x maior que 8. Então, deixa eu passar aqui para o vermelho. Imagina que aqui é o 2 e imagine que aqui é o 8, tá? Então, o que representaria aqui? O que representaria a verdade só do x menor que 2? Bola aberta e para cá. O que representaria a verdade apenas do x maior que 8? Bola aberta para cá. Só que se fosse E, você faria a interseção que daria conjunto vazio. Mas é ou, então você tem que fazer a união. Então a resposta aqui vai ficar assim, certo? Vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? Só para vocês visualizarem aí essa situação, tá legal? Será que o pessoal ainda está me acompanhando? O pessoal já está para lá de Bagdá? Vocês estão me acompanhando aí, turma? Acontece, sim. Não, então, pois é. Não, o pessoal tá aí, Patrícia Garcia, Gabriel Fagundes. Será que a Ana Flávia tá me acompanhando? Ô, galera, a presença, hein? Ô, galera, a presença. Todo mundo digita. Ô, Ana Flávia, você tá aí, que legal. Digita presente aí, quase que eu me esqueço da presença aí, turma. Todo mundo. Será que alguém foi embora? Acho que ninguém foi embora, né? Olha lá, Tomás William, João Lucas Paes de Melo. Tá legal. Não, tá ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Bom, aí já não sei. Então, o que acontece é o seguinte, beleza, só para fechar aqui o assunto, quando você tem o ou, aí ele faz aqui tabela, aquilo ali eu fiz para pular da tabela. Vários exemplinhos e tal, mas esses exemplinhos eu vou... a gente pode discutir quando a gente estiver revisando na próxima aula, tá? Que a gente vai fazer uma revisão aqui do começo do 15, do 14 eu não vou voltar mais. Eu queria chegar na essência final. A essência final é essa. Conjunto verdade, quando eu tiver P ou Q,
vai ser conjunto verdade da P, união conjunto verdade da Q. Essa é a linha que resume tudo. E aí eu já deixo uma provocação para vocês. Como que, porque tem as outras operações lógicas, como que será o conjunto verdade do se P então Q? Como que será o conjunto verdade da P bicondicional Q? E como que será o conjunto verdade da negação, do não P? Porque até agora ele falou só o conjunto verdade do P e Q e do P não Q. Mas eu dou por encerrada a aula de hoje. E calma aí, não vão embora não, que eu vou aproveitar para fazer a chamada já ao vivo. Tá? Olha lá, cara tá, porque eu tenho uma galera aí que dormiu.